linhas feitas com óxido e azul. Vamos iniciar pelo céu, o plano mais distante, né? Até porque para facilitar a sobreposição aqui do barracão. Se bem que, como o contorno é bem marcado aqui, é bem distinto, daria também para fazer o barracão e depois, com certo cuidado, recortar o céu ao fundo. Eu vou iniciar pelo barracão. O recorte ele é bem preciso, com certo cuidado é possível trabalhar o céu sem que não dificulte o barracão. Então eu vou compor a cor do barracão. Percebam que tem uma tonalidade cinza escura, né? Então cinza pressupõe preto e branco. Na nossa paleta nós não temos preto, né? As cores mais escuras aqui, dependendo da luz que vocês estão tendo aí, que foi possível montar aqui, é o vermelho óxido, azul ultramar, violeta, não é preto, é violeta, tá? Ó, eu vou revelar ele aqui, ó, violeta, revelando, ó, um belíssimo violeta por sinal, né? É o permanente. Tá, então eu vou montar a paleta de preto, para depois, na sequência, clarear com branco. Lembrando que, olha só, como eu optei em usar o suporte, o papel craft cartonado, gramatura 480, eu já tenho uma boa porcentagem da cor no fundo, né? No fundo do suporte. Papel na cor, ó, né? Olha como nós vamos trabalhar muito pouco essa área aqui. Porém, nos escuros, nós também vamos usar muito a cor vermelha, a cor do craft, no caso. Então eu vou vazar o máximo possível dela para obter efeitos desse envelhecimento da madeira. Vamos lá então. Azul ultramar, olha só. Azul ultramar. Sempre ao lado, tá? Vermelho óxido. Vermelho óxido. Vou abrir o médium aqui. Nosso médium. Nosso médium bem diluído. Ó, então, eu vou obter aqui, ó, a mistura dos dois para mim conseguir uma cor escura, não preto. Essa seria a cor mais escura da paleta. Por dois motivos, né? Pela leitura simples e por quê? Ao lado de uma cor clara, nesse caso branco, olha lá, o contraste tonal, né? Faz com que nós a lemos como sendo preto. A leia como sendo preto, ó. Olha lá. Tá. Vou revelar, para vocês perceberem o cinza que eu obtenho aqui, ó. Branco. Ó. Olha lá, o cinza. Tá? Essa escola aqui é a que eu uso para os meus trabalhos e que eu aplico. Por quê? Porque aqui nessa construção de preto, eu tenho a opção de esfriar ele e de esquentar ele. Esquentar é revelar, ó, o mesmo preto, ó, com uma proporção um pouquinho maior de vermelho óxido. Olha lá. Então eu tenho dois cinzas distintos aqui, né? Partindo do princípio do preto, ó, né? Um cinza azulado, olha só. E um cinza avermelhado, um cinza com tons de marrom, né? Havana, aqui, ó. Tá. Então qual que eu vou optar lá? Os dois. Eu leio ali na referência manchas mais escuras, mais claras. E para enriquecer a textura, né? Enriquecer o elemento, a madeira, eu vou fazer uso dos dois, tanto do frio como do quente. Então, ó, eu cheguei na cor, agora eu vou preparar um pouquinho mais dela, né? Para quando eu optar na cor mais escura, ó, eu tenho na escala de valores o mais escuro da cor. E à medida que eu desejo clarear, eu acrescento branco. À medida que eu desejar clarear, eu acrescento o branco. Ou, olha só,
faço o uso da transparência da cor. Vou mostrar já como que é. Para as madeiras do barracão eu vou usar um pincel de cerdas macias, tá? Já numa proporção próxima a que eu usarei aqui, ó, no sentido das tábuas, do madeiramento do barracão. Então, ó, um pincel cerda macia, vou usar um pouquinho do médio, ó, um pouquinho do médio. Olha só como que eu vou resolver a questão das madeiras, ó. Transparente, eu vou diluir bem, ó. Olha a transparência, né? Ó. Olha lá, eu tenho uma aqui, ó, na diagonal. Eu vou entrar com ela aqui, ó. Olha que falhado, que frotagem, né? O frotis. Frotis é o falhado. É quando a pincelada revela a textura do suporte. Nesse caso, o papel craft. Então tem um granulado ali, ó, muito sugestivo para madeira. Inclusive onde ela se sobrepõe, ó, eu leio como sendo a emenda das tábuas, né? Ó, com a mesma pincelada, com um pouco de tinta que eu ainda tenho aqui, ó, eu vou descer essa outra diagonal aqui, ó. Olha que falhado interessante. Observem que eu tenho um limite no suporte aqui, né? Então, para que não passe para fora, olha o recurso que eu vou usar. Nesse caso, tá? Eu estou pintando sobre uma bancada. Para que eu não suje minha bancada, eu vou colocar aqui um papel, ó, em que o excesso, ó, tá? Porque a edição que eu fiz para a imagem, ela chega até a margem, tá? O mesmo lá. Olha só aqui. Ó, de fora para dentro ou de dentro para fora. Ó, olha. Ó. Eu leio ali na minha referência umas tábuas como se fossem a cobertura e elas ficam salientes ali, ó, algumas falhas, né? Tá, eu vou reservar isso aí para mais para frente. Esse recorte preciso, essas duas diagonais, elas me facilitarão depois o trabalho do céu. Sobre o céu eu posso fazer essas, tá? Se eu as fizer agora, ó, eu vou fazer uma como exemplo aqui. Ó, eu leio na referência que tem uma aqui, ó, uma ao lado. Olha lá, né? Uma falha maior. Depois, quando eu for trabalhar o céu, esse recortezinho ele fica mais difícil. Então vou reservar, deixar as duas diagonais apenas e farei elas sobre o céu. Eu vou dar sequência agora. Na minha referência, a janelinha do barracão, ó, ela é mais escura. Por quê? No interior dele não tem luz, né? Então, faz com que seja mais escuro o interior. Ao final, eu posso colocar um detalhe lá dentro, sugerindo uma luz bem sutil, uma luz quente, mas enfim. Nesse momento, eu vou preencher ela com um espaço totalmente escuro. Então, olha lá, eu vou recorrer novamente ao preto que eu montei com vermelho óxido e azul ultramar. Ó. Um pouquinho mais do médio. E eu vou dar preferência para o azul, mais para o azul nessa mistura. Aí eu vou preencher ela totalmente. Aqui eu não vou fazer uso da textura não. Ó. Eu vou alargar um pouquinho mais, vou fazer ela mais retangular aqui. Ó. E também não vou cobrar muita precisão, é um barracão rústico. Então, tá, aí agora eu vou dar sequência às tábuas, né? Olha só, o mesmo pincel largo, mas pincel que não fino e grande, um médio, um pincel médio. Olha lá, a direção das madeiras. Independe, eu tanto posso começar daqui pra cá, de lá pra cá. Ó. Sempre na direção. Aqui eu evitaria pincelar na horizontal. A informação que eu tenho lá na referência são tábuas na vertical, né? Ó. Olha lá o falhado, né? A pátina da madeira, né? Ó.
Vou preparar um pouquinho mais. Eu venho com a espátula. Por que que eu uso a espátula? Porque a espátula pega a tinta do depósito aqui, ó, e traz para a área de mistura sem que eu contamine a cor do depósito. Ó, limpo. Um pouquinho mais do óxido que eu já tenho aqui. Ó, limpei, né? Ela retém, não retém nada, uma vez que você a limpe. Ó. Agora sim, agora eu vou executar a mistura. Olha lá. Por que que eu evito colocar no espaço de mistura uma cor sobre a outra? Por que não? Tá? E não é uma via de regra. Eu trabalho dessa forma. Fazendo assim, eu controlo a mistura que eu desejo. Nesse caso mais azul, eu vou pegar uma parte maior de azul. No espaço intermediário aqui, ó, onde eu processo a mistura, trago um pouquinho do vermelho óxido, olha lá. Ó, aqui eu vou controlando, para que eu não tenha uma mistura em excesso, uma quantia muito grande, uma vez que, se você for sobrepondo a quantia, né, na espátula, trago e coloco aqui, eu não tenho controle da cor que eu estou preparando. Aqui, ó, eu vou lendo ela. Ó, lendo no sentido de, eu removo com a espátula, fica uma cor da mistura sutil no fundo com branco. A transparência, eu leio se tem mais azul, se tem mais vermelho óxido. Precisando de um ou de outro, eu trago, tá? Para que eu não tenha, de repente, uma quantia muito grande, tá? Vamos retomar o preenchimento lá. Ó, tá? E procure sempre deixar a espátula limpa, para que você não leve uma cor que você não deseja para uma mistura que você queira. Ó, carrego. Notem que eu faço uso um pouquinho mais da quantia do médio, ó, para que eu tenha transparência na pincelada. Lembrem-se que esse pré-contorno foi para limitar essa pincelada. Ó. Olha lá. E são pinceladas paralelas, né? Verticais, mas paralelas, ó, para que eu represente as madeiras do barracão. Esse falhado, ele é interessante. Ao fundo, ó, né? Isso aqui é o vidro que compõe a cabine da... Ó, eu vou dar sequência, olha lá. Né? É possível ler essa informação por através do para-brisa e daquele vidro traseiro, olha lá. Ó. Tudo para compor um conjunto com coerência, né? Ó. Um pouquinho mais do médio. Lembra do detalhe do retrovisor? Ó, eu posso passar. É um detalhe menor em relação à proporção do fundo. Depois eu pincelo ela com a cor clara. Lembrando que sempre do escuro para o claro, né? Para facilitar a imposição da cor. Ó. Aqui eu vou descer até um pouquinho mais abaixo do limite da vegetação rasteira, seca, né? Para que quando eu a pincele aqui, ó, ela se sobreponha. Daí a ordem de planos, né? Um pouquinho mais da cor aqui. Médio. Eu vou reforçar alguns pontos, como se alguma madeira, alguma tábua for mais escura que a outra. Para isso, agora eu vou apresentar para vocês, para os que já conhecem, né, a batuta, como auxiliar, como ela me auxilia no sentido de obter pinceladas retas, né? Eu apoio, né, essa bola, que ela não é lisa, é de couro, geralmente, se não de tecido. Eu apoio ela sobre a superfície do painel, do suporte. Ó, ancoro essa mão aqui, ó, isso é importante. Eu uso dessa forma. Eu ancoro ela aqui, para que quando eu encostar a virola do pincel, essa parte do pincel, ó, nela eu obtenha, ó,
esse recurso. Olha só que legal, ó, ó. Olha lá. Aí eu obtenho uma direção mais precisa da pincelada. A primeira, o preenchimento, foi paralelas e no sentido. Agora eu vou reforçar alguns detalhes apenas. Ó, vou preparar mais um pouquinho do escuro, lembrando que aqui, ó, eu estou usando na mistura uma proporção maior do azul ultramar. Olha lá. Limpar a espátula. Um pouquinho mais do médium. Vou reforçar essa daqui. A haste da batuta, ou o tento para alguns, ela tem que ficar no sentido longitudinal a madeira que eu desejo representar, né? Que eu desejo pincelar. Ó, nesse caso, essa diagonal eu usaria ela nessa direção. Ó, vou reforçar. Ó. Então, ó, duas opções de representar as madeiras aqui do barracão, né? Uma a mão livre, pincelando elas paralelas aqui, e outra com auxílio da batuta ou tento, ó, né? Para os que têm uma dificuldade maior em pincelar as tábuas paralelas, ou percebam que o que se sobrepor a essas diagonais não tem problema. Uma pequena passada de dedo, né? O que eu não recomendo, um pincel seco é melhor, né? Ó. Tá vendo? Aí você dilui essa marca. Ó, médium para que fique uma pincelada transparente. Eu vou fazer uso desta mesma cor para pintar alguns detalhes da caminhonete. E quais estes detalhes? Na parte da grade aqui, ó, no focinho focinho da carroceria, da caminhonete aqui na cabine, né? Na parte da frente da grade tem uma área escura aqui, ó. Se facilita do escuro para o claro no óleo, eu posso já fazer uso dessa mesma cor, ó, nessa área, né? Sem que eu tenha que me preocupar com os detalhes dos cromados, das partes claras da grade. Então eu vou fazer um preenchimento aqui, ó, tá? De forma uniforme, mas no sentido também, tá? Eu não vou pincelar aleatoriamente. Eu vou pincelar já no sentido da informação da grade, que nada mais é do que isso aqui, ó. Porque aí eu já vou ficando com essa informação, com essa base. Ó. Esse lado aqui. Olha aqui também, ó. Para que quando eu entrar com os detalhes claros, que não são cromados, né? Uma pátina, uma ferrugem, mas é uma tonalidade mais clara do que o escuro do interior da grade. Eu tenho já uma base pronta para que os claros fiquem visíveis, né? Ó, preparei um pouquinho mais do nosso preto aqui. Limpar a espátula, médium. Ó,
essa base, a parte frontal aqui, onde a vegetação envolve ela, né? Ó, ó. Tudo escuro aqui também. A parte de cima mais clara, eu vou vazar um pouquinho mais a cor do nosso papel aqui. Ó, uma sombra mais funda aqui. Rente aqui, ó, o para-choque. Contornando o farol, tem um pouquinho dela aqui, ó. Talvez a leitura pela filmagem, né, faça com que vocês não consigam ver as tonalidades, as cores que eu leio aqui. Em virtude da iluminação, né, da montagem. Mas enfim, são as cores que eu leio aqui. Escuro, tá? Generalizando, escuro e os claros, os detalhes mais claros em cima. Então, onde eu puder fazer uso dessa mistura, no interior aqui, ó, aqui ao lado, lá ao fundo, eu aplico essa mistura de óxido azul ultramar. Reforçando um pouquinho mais o detalhe da grade aqui embaixo. Na sombra aqui também eu já vou aplicar um pouquinho, ó, a sombra projetada, né, da caminhonete sobre, ó, um pouquinho aqui. E percebam que aqui, ó, a pincelada minha já alterou a direção, né? Aqui, ó, vertical. Por quê? No sentido da vegetação, assim como nas tábuas do barracão, né? A grade, ó, horizontal, levemente inclinada aqui, então eu aplico no sentido, ó, né? Isso é um pré-estudo da cor que a gente vai usar na sequência do motivo aí. Aos poucos ela vai surgindo, né, a forma com cor. Ó, um pouquinho mais do nosso preto aqui. Um pouquinho mais do médio. O médio é aquela nossa fórmula: uma parte secante, uma terebintina, 2 óleos de linhaça. Um borrachão aqui, ó, que contorna a brisa, ó, ó. Perceba que eu estou usando mesmo um pincel do início, né? O que eu sugeri para fazer as tábuas aqui. Então eu uso ele no formato largo e estreito, inclinando ele, né? Ó, uma pincelada larga, né? E uma estreita, tá? Havendo dificuldade, né? Se tiver dificuldade, você pode optar por um estreito, né? Olha. Nesse caso aqui, ó, essa seria a solução também. Ó.